Olá, alunos! Começamos agora a nossa primeira aula de gestão de custos e nós conheceremos os custos e as suas terminologias, saber como tratá-los dentro da empresa, o impacto dos custos no resultado, ou seja, no lucro ou prejuízo da empresa, a formação de preços e a tomada de decisão. Nessa primeira aula, nós trabalharemos principalmente os conceitos e terminologias de custos que influenciarão em todos os itens que virão a seguir. Todas as ferramentas, todos os conceitos, e esses são os principais e mais importantes. Bom, Bertol e Bell que apresentam algumas finalidades e abrangências da gestão de custos. Para a gente, entre elas, nós temos ali a finalidade de custos, que está voltada para a avaliação de estoque. Então, como eu vou avaliar o meu estoque? De que forma o meu estoque deve ser avaliado? Se eu estou numa indústria, por exemplo, eu preciso saber quais custos eu vou jogar no meu produto, apropriar o meu produto para formar o meu estoque, que vai influenciar principalmente na formação do meu preço de venda. Finalidade de planejamento, que está voltado para o controle de orçamentos da empresa. A finalidade gerencial, que é a tomada de decisão, algo que é muito importante para a empresa e muito necessário também, porque se uma empresa que toma uma decisão errada, um gestor que toma uma decisão errada, vai influenciar negativamente e vai causar prejuízos para a empresa. E também a finalidade de controle envolvido para a economia, que é a minimização de custos. Atualmente, a gente verifica muitas empresas falando em redução de custos, minimização dos custos. Isso é um fator que já não vem de hoje, mas hoje é muito falado nesse aspecto, porque o custo, de fato, se a empresa pudesse eliminar, ela eliminaria. Não é possível, né? Nós temos vários componentes dentro da empresa, vários gastos que são impossíveis de serem eliminados, mas podem ser minimizados. Bom, nós temos a contabilidade de custos e a contabilidade gerencial. A nossa disciplina aqui é a gestão de custos. A gestão de custos, então, ela adota a ferramenta desses dois itens e rapidamente vou falar para vocês aqui, a contabilidade de custos é uma área da ciência contábil que envolve os princípios da contabilidade, né? Então, todas as normas da contabilidade precisam ser seguidas, todas as regras fiscais precisam ser seguidas, principalmente para fornecer informações para o fisco, para o governo. Se essas regras não são seguidas, a empresa está sujeita a multas e algumas sanções cabíveis na legislação. Já a contabilidade gerencial, ela serve para fornecer informações para a tomada de decisão. E é neste caminho que segue a gestão de custos. Então nós pegamos algumas ferramentas dessas duas disciplinas da contabilidade e fazemos a gestão de custos, que é tomar decisão, usar as ferramentas para fornecer informações para quem precisa tomar decisão. Bom, veremos agora os conceitos e terminologias de custos. Como eu citei agora há pouco, são os conceitos muito importantes. Preciso que vocês entendam muito bem esses conceitos, porque eles vão impactar diretamente nos próximos conteúdos. Nós temos ali gasto. Qualquer compra de produto ou serviço que gera sacrifício para a entidade é considerado um gasto. Quando eu falo para vocês aqui entidade, a gente se refere, nós, contadores ou administradores, sabemos que a entidade ela é voltada para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, todas as vezes que eu falar a palavra entidade, vocês tenham em mente aí que é pessoa física e pessoa jurídica. O gasto está dizendo aqui, qualquer compra de produto ou serviço que gera sacrifício para a entidade. Ou seja, a empresa adquiriu um produto, adquiriu um serviço, ela contratou um serviço, ela teve um gasto. Coloquei ali embaixo, à vista ou a prazo. Então, independente se esse gasto foi pago ou não, o gasto já ocorreu. A empresa já tem a obrigação de pagar essa compra ou esse serviço que ela adquiriu. E isso a gente classifica como gasto. Então, é uma forma mais generalizada e vocês vão ver a seguir que o gasto, após a ocorrência do gasto, a gente tem várias formas de classificar o que vem depois. A matéria-prima, uma máquina, um veículo e assim por diante. Bom, coloquei aqui depois para vocês o desembolso, pagamento referente à aquisição de um bem ou serviço. Como eu falei há pouco, o gasto é quando você adquire um bem ou um serviço. O desembolso é o tirar do bolso, é pagar para alguém, certo? Então é transferir o dinheiro, o capital ou o numerário para outra pessoa. Então eu comprei lá a matéria-prima, eu tive o gasto. Quando eu pagar esta matéria-prima, aí sim ocorreu o desembolso. Se eu simplesmente comprei a prazo, eu tenho lá uma duplicata, um boleto, um fornecedor para pagar depois, o gasto já ocorreu. Porém, o desembolso ainda não. O desembolso só vai ocorrer quando eu, de fato, pagar essa pessoa.
Depois eu coloquei aqui, ó, investimento, gasto transformado em ativo com o propósito de trazer benefícios futuros para a empresa. Primeiramente, quero falar para vocês sobre ativo. O que é ativo? Na contabilidade nós temos algumas demonstrações contábeis. Então nós temos lá um balanço patrimonial, que apresenta a evolução patrimonial da empresa, todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações da empresa. Temos uma demonstração de resultado, que apresenta se a empresa teve lucro ou prejuízo, entre outras demonstrações. Essas duas são as principais. Dentro do balanço patrimonial, nós temos o ativo e o passivo. O ativo, a gente costuma dizer que é o lado positivo do patrimônio da empresa e o passivo é o lado negativo, ou seja, as obrigações que a empresa tem. Então aqui o investimento está dizendo assim, ó, gasto transformado em ativo com o propósito de trazer benefícios futuros para a empresa. Eu vou citar um exemplo para vocês. Nós compramos matéria-prima. Essa matéria-prima foi um investimento que eu acabei de fazer. Por quê? Porque depois eu vou transformá-la em algum produto e ela vai me dar algum retorno assim que for vendida. Esta matéria-prima, ela fica lá no meu ativo da empresa. Então essa expressão transformado em ativo quer dizer transformado em um bem que vai ficar parado lá na minha empresa, lá no meu estoque, até que ele seja vendido. Então o investimento tem essa característica, é um bem que vai me trazer algum retorno futuramente. A receita, pessoal, é a entrada monetária que ocorre em uma entidade, geralmente sob a forma de dinheiro. Vejam, se nós perguntarmos para um médico o que era a receita, ele vai dizer que é algo relacionado à profissão dele, que ele vai dizer que lá é a forma como ele indica quais medicamentos alguém tem que tomar. Se perguntássemos para uma dona de casa, ela diria que é a receita de um bolo, de uma torta, de algum alimento que ela tem que fazer. Então, é um roteiro que ela tem que seguir para determinado produto que ela precisa fazer. Para nós da área de gestão, a receita significa faturamento, ou seja, entrada de dinheiro. Todas as vezes que eu disser para vocês, olha, nós tivemos uma receita de R$1.000, significa que a empresa fez uma venda e esse dinheiro vai entrar. E detalhe, nós não estamos falando em lucro, estamos falando em entrada de dinheiro através de um faturamento. O lucro é outra história, nós veremos na próxima aula. Bom, depois nós temos aqui a perda. Vejam lá, a principal característica de perda é a sua involuntariedade. E de fato, vocês podem dizer, professor, perda é a mesma coisa que despesa? Não. A perda é algo involuntário, incontrolável pela empresa. Coloquei algo aqui, alguns exemplos. Ó. Material com prazo de validade vencida, problemas com equipamentos, greves de funcionários, desastres naturais como enchentes, inundações e vendavais. Então, digamos que estamos lá na empresa, temos uma prestadora de serviços. E nós temos lá algumas ferramentas que utilizamos, computadores e tudo mais. De repente vem uma enchente ou um vendaval muito forte, destrói tudo aquilo lá. Era algo que foge ao controle da empresa e ela teve, de fato, uma perda. A gente não fala nem custo e nem despesa, mas sim uma perda porque foi algo involuntário. Então, a principal característica para identificar a perda é a sua involuntariedade. Depois nós temos aqui o desperdício. São os custos e despesas utilizados de forma irregular e que poderiam ser eliminados sem causar prejuízo na qualidade dos produtos ou serviços. Vejam, desperdício é diferente de perda porque é algo que a empresa tem controle. Então nós temos a matéria-prima, nós temos mecanismos para utilizar a matéria-prima de forma eficiente, utilizar só o necessário ou o mínimo possível dessa matéria-prima para fazer determinado produto. Se a gente não tem esse controle, a empresa não tem algum controle e ela utiliza muita matéria-prima, né, além do necessário, ela está tendo desperdício. Então, ele não é o mesmo conceito de perda, porque a perda é involuntário. O desperdício é algo controlável. E aí entramos então aqui nas despesas. São os gastos realizados fora do processo produtivo com o objetivo de gerar receitas ou manter os negócios da empresa. Podem ser fixas e variáveis. Vejam, primeira coisa, a despesa ela tem a característica de sacrifício que a empresa faz para obter receita, ou seja, o que é receita? Faturamento. Um exemplo aqui, ó, vamos colocar comissão de vendedores. Qual é o objetivo da empresa de pagar comissão para os vendedores? Que eles vendam. Então ela fabricou um produto, ou ela comprou um produto para revender e ela diz para os vendedores, olha, se vocês venderem, vocês vão ganhar uma comissão. Então é um incentivo que a empresa faz para o vendedor. Este incentivo é uma despesa, porque é um sacrifício que a empresa está fazendo para que ela consiga vender a sua mercadoria, os seus produtos ou os seus serviços. Temos duas classes aqui, duas classificações para despesas. Nós temos as despesas fixas, que são os salários do setor administrativo. Então temos lá vários itens do setor administrativo, salários, honorários, energia elétrica,
enfim, os gastos que a gente tiver com a área comercial, financeira ou administrativa são as nossas despesas. E temos as variáveis, que são aquelas que vão variando de acordo com a venda. Conforme a gente vai vendendo, elas vão aumentando. Como eu coloquei ali, ó, o exemplo da comissão dos vendedores. Poderiam ser propagandas e publicidades, que a empresa vai fazendo conforme as mercadorias vão surgindo ou vão aumentando as vendas. Então, conforme a venda aumenta, nós temos a despesa variável. Se for uma despesa que, independente da venda, exista, como é o caso do salário do pessoal do setor administrativo, aí ela é uma despesa fixa. Os custos. Para Martins, custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de bens ou serviços. Então, a principal característica aqui que vai diferenciar a despesa do custo é que o custo está ligado ao processo produtivo. Já a despesa é fora do processo produtivo. Então, no caso das despesas, como eu disse, são os gastos administrativos, comerciais, financeiros. O custo não. Ele está voltado para a área produtiva. E isso em todos os ramos de atividade. Então nós temos lá uma prestadora de serviço, o custo vai ser a mão de obra do funcionário que presta o serviço, porque ele está executando o serviço. Numa empresa comercial, o custo vai ser o próprio preço da mercadoria, o frete que eu paguei para trazer essa mercadoria até a empresa. E na empresa industrial, né, a contabilidade de custo inclusive foi criada para a empresa industrial e a gestão de custo ela consegue utilizar todos esses conceitos. O custo ligado à produção, numa indústria seria as máquinas, os operários, a energia elétrica, a limpeza da máquina, tudo isso seria considerado custo, porque está voltado ao processo produtivo. Bernard diz que são gastos direcionados à produção de bens e serviços, portanto inerentes à atividade de produzir, incluindo a produção em si e a administração da produção. Bom, nós vimos nessa aula então os principais conceitos de custos, nós vimos lá o gasto. Rapidamente aqui o gasto é de forma geral, tudo aquilo que a empresa adquire. O desembolso é quando ela paga alguém, então ela tira o dinheiro do bolso de fato, a empresa transfere aquele numerário, aquele capital para outra pessoa, sendo física ou jurídica. O investimento, que é algo que eu adquiro, que vai trará um retorno depois e ficará ativado lá na empresa. A receita, que é a entrada, né, o faturamento da empresa. A perda, que a principal característica é ser involuntário, é algo que a empresa não tem controle, então ocorreu de forma involuntária, vai ser uma perda. O desperdício, que é algo que a empresa tem o controle, porém muitas vezes acontece, então usou mais matéria-prima, utilizou mão de obra desnecessária. Temos as despesas, que são os gastos realizados fora do processo produtivo, com o intuito de vender mais. E temos também o custo, que é o item justamente ligado ao processo produtivo. Na próxima aula nós veremos a classificação dos custos e as suas terminologias, e até logo.